Olá, gente! Olha a tia aqui de novo para mais uma videoaula. E a aula de hoje, como vocês podem ver, vai ser de matemática, dando continuidade ao assunto de medidas, tá? A gente estudou medida de tempo, de comprimento e agora vamos para a medida de massa. Então, abre o teu livro na página 92 e acompanha. O que seria a medida de massa? Bem, a gente sabe que para a gente pesar alguma coisa, a gente vai precisar de uma balança, né? E essa balança vai medir o quê? O peso, a massa de alguma coisa. Então, usamos o quilograma, também conhecido como quilo, para medir a quantidade de massa, peso de objetos, pessoas e animais. O quilograma pode ser dividido em gramas, tá? Então, antes que alguma coisa, algum alimento, antes dele dar 1 quilo, ele vai medir uns pesos menores, que nós chamamos de gramas. Então, 1 quilo, ele vai possuir 1000 gramas. E, como eu já disse, o instrumento que a gente vai utilizar para medir a massa, o peso das coisas é a balança. Existem vários tipos de balança. Tem aí no livro de vocês 2 tipos, mas existem balanças que medem coisas menores, né, pesos menores e balanças que medem pesos muito altos. Sendo o grama uma medida de pouca quantidade, suas partes menores são chamadas de miligrama. Então, além do grama, também existe a miligrama. Só pode ser pesada em uma balança especial, chamada de balança de precisão, que é encontrada geralmente em laboratórios. Elas usam bastante essas medidas menores de grama. Não confunda, tá? Que o grama seria a medida da massa de alguma coisa. Já a grama não é o peso, e sim o vegetal, que é para forrar o jardim, os campos de futebol, os parques. É aquele vegetalzinho verde, tá? É a planta. A grama. O grama seria a medida de massa. Você já ouviu falar de algumas coisas que são muito pesadas, né? Elas são medidas pela tonelada. E a tonelada, ela é a unidade fundamental de medida de massa. E essa tonelada, ela é igual a 1000 quilos. Então, quando for algo que pesa mais de 1000 quilos, a gente vai usar a tonelada para poder medir. Agora nós vamos para a atividade. Primeira questão: a mãe de Angélica vai fazer um churrasco e comprou 12 quilos de carne, 4 quilos de frango e 6 quilos de linguiça. Quantos quilos foram comprados ao todo? Então, você vai escrever a sentença aí, né? Com esses números que está no enunciado: 12 mais 4 mais 6, igual. Depois vai montar a continha do jeito que está aí. Depois vocês vão colocar a resposta, tá? Segunda questão: escreva 5 alimentos que são comprados por quilo ou grama e escreva quanto custa. Então, faz uma pesquisa com a mamãe e descobre aí 5 alimentos e bota o preço. Página 93. Terceira questão: dando continuidade ao assunto de medida de massa. Faça a estimativa da unidade de medida da massa é mais adequada para pesarmos. Por exemplo, se eu for pesar um gato, eu vou pesar por quilo, por grama, por miligrama ou por tonelada. Aí você coloca aí, grama, né? Porque o gato não é tão pesado. Uma caneta já seria menor que a grama, que a tia já explicou lá. Um comprimido também seria menor que a grama. Qual é a medida que é menor que a grama? Um elefante é um animal muito grande, então eu vou pesá-lo com a medida mais alta, que a tia já explicou, para pesos muito grandes, qual é? E o automóvel também é algo muito pesado, é um objeto muito pesado, então eu vou usar a maior de todas medidas aí que a tia explicou hoje para vocês. Quarta questão: observe esta barra de chocolate. De quantas barras de 500 gramas eu preciso para dar 1 quilo? Lembrando que
1 quilo é 1000 gramas. Então, eu tenho 500 de uma barra vale 500. 2 gramas seria quanta? Duas barras seria quantos quilos? Letra B. E para fazer 2 quilos, né? Quantas barras dessa de chocolate eu vou ter? Quinta questão. É para você colocar o triplo de cada coisa que tem aí. Por exemplo, se eu tenho 1 quilo de trigo, aí eu vou triplicar. Então, eu vou ter 1 quilo 3 vezes. Seria 1 mais 1 mais 1. Vai dar quanto? Margarina tem 250 gramas. Faz a continha de 250 mais 250 mais 250. Quanto é que dá? Ovos. Se eu tenho 5 ovos, se eu triplicar vai ser 5 mais 5 mais 5. Quanto é que dá? Açúcar, tenho 300 gramas. Se eu botar 300 mais 300 mais 300, quanto é que vai dar? E o litro de leite, se eu tenho uma garrafa. Se eu tenho uma garrafa, vai ser 1 mais 1 mais 1, tá? E a sexta questão, tem as 4 crianças aí, tem o peso de cada um. Aí você vai me dizer na letra A, quem é o mais leve, o mais maneiro, né? Menor peso. E na letra B, quem é a criança mais pesada? Lembrando que Lara tem 20 quilos, Jorge tem 32, Samuel 27 e Ricardo 19 quilos. Então, qual é o mais maneiro? Qual é o teu menor peso? E qual é o que tem maior peso, tá? Para botar o menor na letra A, o nome da criança. E na letra B, colocar o nome da criança, que é a mais pesada dessas 4, tá? Então, é só olhar o número do peso de cada um. Sétima questão, tá na página 94. Mateus e Lara adoram a escola onde estudam. Toda noite, antes de dormir, eles arrumam na mochila o material escolar que usarão no outro dia. Então, vocês estão vendo aí que tem duas mochilas. O de cima é da menina e o de baixo do menino. Em sua opinião, qual é a mochila mais pesada? Veja aí a quantidade de coisas que tem que eles vão colocar nas suas mochilas e você vai dizer qual é a que é a mais pesada. A de Lara, que está lá em cima, ou a de Mateus, que está embaixo. Letra B. Por que você acha isso? Aí você vai dizer, por que você acha que aquela mochila é a mais pesada? Porque tem o quê? Tem o que a mais? E letra C. E a sua mochila escolar? Ela é leve ou ela é pesada? Quando vocês levam a mochila para a escola, ela é pesada ou leve? É só colocar aí a resposta, tá? E assim a gente termina a parte de medida de massa. Vamos agora para a medida de capacidade. Hoje é dia de visita na casa de Ana. A mamãe de Ana preparou um lanche delicioso para suas amigas. Veja que na caixa de suco está dizendo que há 1 litro. Tem 1 litro de suco ali naquela caixa, ela cabe 1 litro. Você sabe o que significa esse L? Pois é, esse L é o símbolo da unidade padrão de medida de capacidade, que significa litro. As unidades de medida de capacidade mais conhecidas são litros e mililitro. Lembrando que 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá? Então, a metade de 1 litro vai ser 500 mililitros. A gente geralmente utiliza essa medida para coisas líquidas, como água, suco, leite. Pois é, e saiba que cada copo também mede. Dependendo do tamanho do copo, a gente vai medir certo mililitro de líquido. E nós vamos agora para a atividade, página 95, sobre esse assunto de capacidade, tá? De medida de capacidade. Circule o recipiente que cabe mais líquido, o maior, né? E faça um risco o que cabe menos líquido. O
que vai caber menos coisa, tá? Menos líquido. Segundo, a professora do segundo ano pediu, para que os alunos levassem para a escola embalagens vazias de produtos líquidos. Lívia trouxe uma embalagem de leite que está escrito 1 litro. Marcos trouxe uma lata de refrigerante e que está escrito 350 ml. Aí agora você responde. O que significa o L e o ml que aparece lá na embalagem? Lembra que a tia explicou agora há pouco que L seria litro e ml mililitro, tá? Então, coloca a resposta aí na letra A, o que é o L e o que é ml. Letra B, em qual embalagem você acha que cabe maior quantidade de líquido? Na de leite ou na de refrigerante? Seria a embalagem de Lívia, que tem 1 litro, ou de Marcos, que é 350 ml. Letra C, faça uma pesquisa com a ajuda de um adulto e escreva o nome de 4 produtos que pode ser vendido em litro. Então, tem produtos que a gente compra que é vendido em litros, tá? Então, faz uma pesquisa e descobre. Terceira questão. Para uma festa, comprei 7 litros de suco de laranja e 6 litros de suco de morango. Quantos litros no total eu comprei? De suco eu comprei. Então, você vai somar, a quantidade que comprou de suco de laranja mais o de suco de morango, coloca na sentença, faz a continha no cálculo do jeito que está aí no livro de vocês e coloca a resposta com o total. A mesma coisa vai fazer no quarta questão. De manhã, ao sair de casa, papai colocou 15 litros de gasolina no carro. À tarde, colocou mais 20. Então, quantos litros de gasolina papai colocou ao todo? Então, é só fazer a sentença aí, 15 mais 20, igual, faz a continha no cálculo e coloca a resposta no total. Quantos litros ele colocou durante esse dia? Quando ele colocou de manhã e o que ele colocou à tarde. Vai dar um número, aí você coloca a resposta embaixo. Página 96, quinta questão. Observe essas 2 garrafas de refrigerantes. Temos aí, na frente está dizendo 3 litros a grande e 500 ml a pequena. Quantas garrafas da pequena podem ser cheias com o refrigerante da garrafa grande? Se necessário, use a calculadora. Mas aí eu já coloquei a sentença para você colocar. Então, para a gente saber que 500 ml já é a metade de 1 litro e aí tem 3 litros, é só você somar, A 500 mais 500 mais 500, 6 vezes, fazer a continha e colocar a resposta aí. Quantas vezes você colocou o número 500, tá? E sexta questão. Quais são os recipientes que juntos formam a quantidade em destaque? Veja, se eu tenho aqui 1 litro que está destacado. Quais são os recipientes que eu vou utilizar para poder ter essa quantidade de 1 litro aí? E a de baixo, de 2 litros, quantas vezes eu vou usar? Quais os 2 recipientes que eu vou usar para dar o total desse recipiente? Então, assim, o primeiro tem aí um de 500, um de 300 e um de 200. Então, eu vou usar, para dar 1 litro, os 3. A, B, C. Já no segundo, 2 litros, tem um de 1 litro, de 500 e de 1 litro. Eu vou usar as 2 de 1 litro, a A e a C. Formando um cidadão consciente. Você sabia que precisamos economizar água, pois ela é um bem precioso para todos os seres vivos. Você também sabia que quando vamos lavar as mãos, gastamos em torno de 2 litros de água? E que podemos tomar um banho com apenas 30 litros de água? Então, agora que você sabe disso, é hora de economizar. E assim a gente
termina a nossa aula de hoje. Beijos!